Esse aqui pode ser o registro mais antigo de um penteado já encontrado. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você tá chegando agora, meu amor, já pega um chazinho, fica à vontade porque você é de casa. Nesse canal a gente fala sobre a história das roupas e das práticas de beleza, mas fazemos isso a partir das fontes originais da época, como imagens, roupas que sobreviveram em museus e textos originais de cada época. O problema é que a maior parte da história da humanidade rolou antes que esses tipos específicos de fontes fossem criados. E aí é que entram os meus registros favoritos, que são os achados arqueológicos. Porque no fundo, eu queria ser como Indiana Jones, menos a parte de ficar roubando o artefato arqueológico para entregar na mão de museu gringo. A maior parte da trajetória da nossa espécie nesse planeta aconteceu durante a chamada pré-história. E esse conceito de pré-história, meu amor, é totalmente arbitrário, porque ele foi criado por historiadores europeus durante a Era Vitoriana. E leva em consideração que a história de verdade só teria começado com o desenvolvimento dos primeiros sistemas de escrita, mais ou menos por volta de 5 a 6 mil anos atrás, na China e na Mesopotâmia. Por quê? Para os historiadores daquela época, só era possível estudar história com documentos escritos. E isso pode muito bem passar uma ideia totalmente equivocada de que só tem história de fato os povos que desenvolveram algum tipo de escrita. Mas nós temos centenas de povos ágrafos, que são aqueles que não desenvolveram a escrita, mas deixaram outros documentos comprovando a sua existência, como as pinturas mais antigas em cavernas, que foram feitas na região da atual Indonésia 45 mil anos atrás. Instrumentos musicais, como a flauta Divi-babi, que foi feita por neandertais na região da Eslovênia há 50 mil anos. As agulhas de costura mais antigas, como essas que foram feitas no norte da Rússia 20 mil anos atrás, além de fragmentos de ferramentas, como lanças, facas, machados e esculturas em pedra, porque a verdade é que os seres humanos se expressaram através da arte muito antes da escrita, e talvez até de desenvolver as primeiras línguas. Mas você notou que eu só falei de achados europeus nesse vídeo até agora, né? Então, é porque nesse vídeo nós vamos falar de um achado recente que é específico do território da França. Mas eu preciso lembrar que pré-história é um conceito muito relativo. Então, quando é pré-história num determinado lugar do planeta, pode ser que não necessariamente seja no outro. Por exemplo, enquanto o Egito já tinha um sistema de escrita super completo 6 mil anos atrás, em outras partes da África não existia nada nem parecido. E na própria Europa, regiões como a Inglaterra e a Alemanha ainda estavam fabricando ferramentas mais rústicas feitas de pedra, enquanto que na antiga Mesopotâmia as guerras já estavam sendo travadas com espadas e lanças feitas de metal. Mas 30 mil anos atrás, quase todo mundo estava na mesma, usando madeira e pedra para tentar tornar a vida um pouquinho mais fácil. 27 mil anos atrás, se desenvolvia no norte da França a chamada cultura gravetiense. No sentido que a gente está usando aqui, que é um sentido arqueológico, cultura é um nome genérico que os arqueólogos dão para achados de uma mesma região que compartilham os materiais utilizados, as técnicas e as características de estilo. E isso é uma maneira de identificar grupos humanos muito antigos que, se tinham um nome pelo qual eles se reconheciam, não deixaram um registro escrito para que a gente pudesse saber como é que eles chamavam a si próprios. A cultura gravetiense se desenvolveu no final da última era glacial, e eles eram caçadores-coletores, ou seja, tiravam seu sustento totalmente da natureza e não praticavam agricultura. E eram artesãos muito habilidosos, que trabalhavam com conchas, âmbar, dentes e ossos de animais. Materiais que eram usados para produzir adornos corporais elaborados, como coroas, braceletes e colares. Essas imagens que você está vendo são reconstruções digitais feitas pelos arqueólogos a partir dos objetos escavados na região. O que os pesquisadores não conseguem afirmar com certeza é por que eles usavam essas peças dessas maneiras específicas. Mas junto com essas joias e com fragmentos do que pode ter sido as roupas utilizadas por esses seres humanos pré-históricos, foram encontradas muitas estátuas de pedra, principalmente estátuas de figuras femininas. Algo que é razoavelmente comum na Europa desse período. E imagino que você já tenha visto essa mocinha fofucha por aí. Ela é conhecida como Vênus de Willendorf e foi feita na Áustria uns 24 mil anos atrás.
E figurinhas parecidas, feitas até em materiais como presa de mamute, são encontradas em toda a Europa nessa época. E uma coisa muito curiosa é que praticamente todas elas têm algum tipo de textura na parte da cabeça. Alguns pesquisadores acreditam que são registros de redes de cabelo, já que fragmentos de redes com nós também são encontrados nesses sítios arqueológicos. E até já foram feitas boas tentativas de reconstruir essas redes e suas técnicas de confecção com base nos achados. A diferença desse achado francês específico é que ele tem um nível de detalhamento nessa textura da cabeça que simplesmente não é encontrada em nenhuma outra estátua do mesmo período. Com uma atenção muito grande ao entalhar as linhas em diferentes sentidos e profundidades, no que pode ser uma tentativa de registrar as variações de texturas, e que tem sido alvo de um projeto de pesquisa muito intenso que resultou em várias possíveis reconstruções digitais do estilo. Mas esses trabalhos são só interpretações possíveis. E é muito provável que a gente nunca vá saber com exatidão como eram estilizados esses cabelos. A menos que um de vocês aí do outro lado se mexa, invente uma máquina do tempo e torne o trabalho da gente da história da arqueologia um pouquinho mais fácil, né, amores? Brincadeiras à parte, as estátuas que são encontradas em Amiens-Renancourt, que é o nome desse sítio arqueológico, são um ponto completamente fora da curva do que já foi encontrado em outras regiões, em sítios arqueológicos dessa mesma época. Porque mesmo as características faciais delas são muito mais detalhadas do que em outras estátuas da mesma cultura e do mesmo período. E uma das linhas de pensamento dos arqueólogos é que não faz muito sentido se dar o trabalho de detalhar tanto alguma coisa que não fosse significativa de alguma forma. E como isso abre uma janela imensa para a gente repensar todas as ideias que nós temos acerca dos povos da pré-história, que mesmo vivendo em condições extremas, num planeta semi-congelado, dependendo inteiramente dos caprichos da natureza para sobreviver, eles sentiram a necessidade de enfeitar seus corpos com joias, penteados ou adereços de cabelo. Teria sido alguma coisa para se diferenciar dentro do grupo ou se diferenciar de outros povos? Talvez o início de uma preocupação estética? Se eu tivesse cabelo comprido, eu totalmente tentaria recriar esse negócio na minha cabeça. Mas como eu jogo no time dos curtinhos, essa aí eu vou passar e eu vou ter que deixar para a turma do cabelão. Se você assistiu até aqui, meu bem, muito obrigada. Todas as referências que eu usei na pesquisa estão listadas aqui embaixo na descrição para você conferir à vontade, mas apoiadores e membros do canal têm acesso à minha biblioteca com todos esses arquivos digitalizados organizadinhos. Agora, meu amor, eu vou pedir para você sentar o seu dedinho neste botão de like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Se o botãozinho de hype estiver disponível para você aqui embaixo, dá aquela hypadinha gostosa, que isso ajuda a gente a distribuir mais o nosso conteúdo. E eu também te convido a dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.